Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, continuemos a percorrer a história belíssima que seduz, que é apaixonante da palavra de Deus. Olhe bem que nós percorremos juntos, desde o início do livro do Gênesis, a história de todos os patriarcas, desde Abraão até Josué. Aquele homem que era um homem que tinha a sua própria terra, Deus o transformou em nômade, prometeu para ele uma descendência, prometeu uma terra nova, e então vem a sucessão dos patriarcas. Com Jacó, o povo de Israel vai entrar no Egito, ali vão se tornar escravos. Depois Deus suscita a vocação de Moisés para libertar o seu povo. O povo é conduzido para fora do Egito e chega à terra prometida com Josué. Com Josué nós vimos como esse povo reafirma a aliança, como este povo vai fazer uma opção pelo Senhor e que depois vão ser estabelecidos na terra que o Senhor tinha prometido a Abraão e aos seus filhos. E agora então nós começamos hoje na liturgia um novo livro. Esse livro conta a história do povo de Israel já estabelecido na terra prometida. Chegando na terra prometida, tem a morte de Josué, não tem mais um patriarca, e agora começa a história dos juízes. Não pensemos nos juízes dos tribunais, mas que tem este nome, uma série de homens e mulheres que são pessoas de Deus, pessoas que optam pelo Senhor, pessoas que Deus confia a eles uma missão: reconduzir o seu povo de novo a Deus. O que acontece quando o povo de Israel se estabelece na terra prometida? Ele era o único povo que tinha um Deus que não era um ídolo e que não era um povo politeísta. Então esse povo amado por Deus vai começar a se deixar seduzir por aqueles povos que têm um ídolo. Lembra do bezerro de ouro que o povo de Israel faz? Então essa paixão pelos ídolos está presente. O pior, Baal, Astarte, que são dos cananeus. Os cananeus são vizinhos. Então hoje nós começamos, depois daquilo que nós ouvimos no primeiro dia, que Deus, quando suscitava um juiz, enquanto esse juiz era vivo, esse povo era fiel. Mas hoje nós temos a história da vocação do maior entre todos os juízes, e esse é Gedeão. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo de um carvalho que havia em Efra. E então quando chega Gedeão, ele vai ser saudado: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Então ele vai se apresentar como aquele que é enviado pelo Senhor, e o jovem que é o mais novo dos filhos, da família mais pobre, da tribo insignificante. Onde estão aquelas tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Onde estás, ó Senhor? A pergunta de cada pessoa de fé em algum momento. O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos madianitas, uma tribo de ladrões. Tanto é que ele estava trabalhando para proteger o trigo contra os madianitas. Então o Senhor voltou-se para ele e disse: vai, e com essa força que tens, livra Israel da mão dos madianitas. Sou eu que te envio. Então ele vai se desculpar, como cada vocacionado na palavra de Deus. Minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. E a garantia do Senhor: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. E aí então ele pede um sinal e vai, prepara um cabrito, pães ázimos e traz, coloca diante do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor vai suscitar um fogo da pedra. E então, naquele momento, o anjo do Senhor vai desaparecer.
E ele vai dizer: ai de mim, Senhor Deus, porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: a paz esteja contigo, não tenhas medo, não morrerás. Então o Gedeão construiu ali mesmo um altar. Lembra de Moisés, que sempre vai construir um altar? Constrói ali mesmo o altar e chamou o Senhor é a paz. Nós vemos neste vocacionado todo o esquema de vocação que encontramos sobretudo em Moisés. Todo aquele diálogo diante do Senhor, a dificuldade de aceitar, achar-se insignificante, apresentar uma desculpa, mas Deus vai dizer: vai, sou eu que te envio. Hoje no Evangelho, depois daquele episódio com o jovem rico, Jesus continua a falar com seus discípulos e vai dizer assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E isso aqui é uma expressão de Jesus que está falando do camelo animal e do buraco da agulha. Não se enganem. Ora, então Pedro vai dizer isso, os discípulos antes de Pedro: então, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus fala de uma dificuldade, não é o problema da riqueza em si. Nós conhecemos uma parábola de Jesus, onde ele vai falar daquele homem rico, e não reprova o homem pela sua riqueza, mas sim porque ele se tornou o centro da sua vida. Caríssimos meus, percebamos isso. Na nossa nação, que é embebida de corrupção e injustiça, nós não percebemos tantas vezes que por trás desta roubalheira que está presente em quase todos que assumem o poder público e que é fruto de uma nação que é corrupta, que nós não percebemos isso, que a corrupção está radicada quase que na nossa cultura, que é então uma coisa terrível. Então que nós temos muitas vezes o modo de pensar que é corrupto em tantas coisas, e que nisso está a busca de quê? De riqueza, a busca desenfreada de riqueza, porque a riqueza nos traz uma ilusão, aquela de que nós vamos prolongar a nossa vida sobre a terra. Então você vê pessoas às vezes, velhinhos, que você pensa assim, que já não tem mais, uma certeza podemos ter, já viveu mais da metade da vida, mas que ainda se perdem tempo buscando acumular riqueza. É uma coisa que não tem freio, que não se apercebe que evangelicamente os bens que nós temos nos são confiados para partilhar. Quantas vezes no discurso, mesmo de pessoas de fé, o modo de proceder é aquele de culpar o pobre pela sua pobreza e de criar estratégia para distanciar os pobres da própria vida. Aonde está o evangelho que está tão na nossa boca e que tem que descer no nosso coração? Por isso, o discurso de Jesus é muito claro. E vejam que a tradução ainda é muito doce, porque Jesus vai dizer assim no evangelho: não podeis servir a Deus e a mamona, ao ídolo. Chama o dinheiro de ídolo, porque é uma idolatria que se estabelece na nossa vida. Ora, então, os discípulos continuam, e agora é Pedro que fala: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? Qual a nossa recompensa? Jesus vai dizer: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá em herança a vida eterna. É a herança que aquele jovem rico buscava e que Jesus oferece para todo aquele que o segue. Irmãos caríssimos, avaliemos com sinceridade e com honestidade a nossa relação com os bens. O fato de tê-los não significa que estamos condenados, e de não tê-los não significa que estamos salvos. Mas aonde colocamos o nosso coração? Quem é de fato o nosso Deus? Quem é que ocupa a nossa vida? Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.